Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 1. Não se esqueça que quando acabar a mensagem, a gente tem um jantar delicioso lá fora, esperando por você. Você é nosso convidado. Amém? Mateus, capítulo 1, versículo 18 ao 20. Mateus 1, 18 ao 20. Tentando se ater ao tema, fui pedido algumas 70 vezes essa semana, pelo amor de Deus, prega uma mensagem do Natal, tem jantar. Então eu prometo que o texto tem a ver com o jantar, mas só o texto. Amém? Mateus capítulo 1, versículo 18 a 20, fala assim: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Vamos falar juntos? Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Agora só eu leio. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Essa parte eu quero que a gente fale junto. Fala assim: achou-se grávida pelo Espírito Santo. Versículo 19: por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que ela carrega, ou o que nela foi gerado, é do Espírito Santo. Fala assim comigo: o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Coloca a mão no teu coração, fecha os teus olhos, ou se você se sentir, me abençoa. Ora por mim, porque eu creio que Deus tem uma palavra para o teu coração, para a tua vida, para o teu espírito essa noite. Pai, no nome de Jesus, o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é eterno, o Senhor é real. A tua igreja está aqui essa noite, Senhor, para ouvir a tua voz, para ouvir a tua palavra, para entender o que o Senhor quer falar às igrejas, para entender o que o Senhor quer falar ao nosso coração hoje. Pai, no nome de Jesus, eu te peço que eu diminua, mas que o Senhor cresça. E tira de nós, Pai, todo impedimento que impede o teu fluir, todo pensamento que não colabora, que não edifica e que não está sujeito à obediência de Cristo. Tira de nós todo desejo que não provém do teu Espírito. Mas eu te peço, Senhor, no nome de Jesus, fala conosco nessa noite. Revela-te, revela-nos, para a honra e glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Pode se sentar. Fica à vontade. Ontem eu fui levado por livre e espontânea pressão para um show, e eu não tenho nada contra show. Um show de Natal numa igreja enorme, talvez uma das maiores igrejas aqui do estado. E volto a te dizer, eu não tenho nada contra show. Eu não tenho nada contra peça, eu não tenho nada contra formas criativas de evangelizar. Mas eu estava lá. Saiu o microfone? Um pouquinho voltou, né? Está amarrado, isso é o... Brincadeira. E eu estava lá, sentado, e eu te falo que eu não sou boa companhia para isso. Eu fico logo emburrado, e aí eu já fecho o olho, que é para não ser uma pessoa desagradável para as outras pessoas que estão ali. Mas aí eu estava vendo aquele show muito bonito, volto a dizer, nada contra, muito bem elaborado. E aí, enquanto eu estava com o meu olhinho fechado, irmão, eu não sei, mas eu sei que vai ser difícil você acreditar agora, mas eu arrepiei os cabelos que eu tenho no meu espírito aqui. Você não vê que você é carnal, mas eu tenho cabelo. Você é carnal, você não vê. E aí eu comecei a sentir um arrepiozinho, eu falei, mas não é possível. Um show, fechei o olho e eu escutei, irmão, claramente, uma voz falando assim:
eu fui esquecido. Eu falei assim: Senhor, quem foi esquecido? E eu escutei muito claro: há um Deus esquecido. E é sobre isso que eu quero falar hoje, numa mensagem de Natal. Essa mensagem de Cristo, nesse texto que a gente acabou de ler sobre o nascimento de Jesus. A gente se fantasia, a gente fala de Maria, a gente prega sobre os 3 reis magos, a gente prega muito sobre Jesus, mas há um Deus esquecido nessa passagem, como também há um Deus esquecido na nossa vida. E é uma pergunta que eu te faço: quem gerou Jesus? A Bíblia deixa muito claro que ele foi gerado pelo Espírito Santo. Fala assim comigo: pelo Espírito Santo. A gente fala de Maria, a gente fala de Jesus, a gente fala até de Papai Noel, mas eu não vejo uma mensagem falando de um Deus que parece-me que foi esquecido, e esse Deus se chama Espírito Santo. Se não há o Espírito Santo, não há Natal. Se não há o Espírito Santo, não há salvação, não há Salvador, não há Rei para você adorar. Parece-me que, de fato, a igreja se rendeu muito rápido ao ativismo, se entregou a uma espetacularização do seu culto, tornando as pessoas nada mais do que um mero agrupamento de pessoas com aparência esfuziante, que nada serve mais para ocultar a ausência de alguém extremamente importante que não foi convidado para a festa: o Espírito Santo de Deus. E a grande pergunta é: quem é o Espírito Santo? Eu sei, você já ouviu falar sobre ele, mas quem é o Espírito Santo? Eu estava ontem naquele lugar, mas não só naquele lugar. Quantos dias a gente dá atenção para o Espírito Santo? Não, você não sabe quem é o Espírito Santo. Você sabe até quem é Jesus. Maybe not. Talvez não. Mas você já ouviu falar sobre ele? Você já ouviu falar sobre Maria, Santa Claus? Mas quem é o Espírito Santo? É uma pergunta que eu te faço hoje: quem é o Espírito Santo? Talvez é o convidado mais importante da nossa festa, e a gente muitas vezes acaba esquecendo de convidar quem de fato importa. Eu volto a te dizer, eu não tenho nada contra show, eu acho bonito. Muitas pessoas se converteram ontem, mas a minha pergunta que eu te faço é: aonde está o Espírito Santo? Aonde está o Espírito Santo? É interessante que a Bíblia deixa muito claro que Deus tem nomes e atributos. Fala assim comigo: nomes e atributos. Jesus tem nomes e atributos. O Espírito Santo também tem nomes. Fala comigo: nomes, plural, e atributos. E é interessante, eu estava hoje à tarde estudando um pouco sobre isso. Na verdade, a semana eu passei mergulhando sobre isso. Apocalipse capítulo 4, versículo 5, fala assim: que do trono de Deus saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam, fala comigo, ardiam. Em outras versões fala queimavam 7 lâmpadas de fogo, as quais são 7 Espíritos de Deus. Um dos atributos do Espírito Santo nada mais é do que essas 7 lâmpadas de fogo que queimam e ardem perante Deus, que são 7 Espíritos de Deus. Quem é o Espírito Santo? Nomes, a gente pode passar a noite falando de nomes de Jesus: Emanuel, Deus conosco, Filho de Deus, Filho de Adão. Outros até o chamam do Elias que viria, Messias. Deus, a gente pode passar a pintar um quadro, Yahvé. Tem muitos nomes, mas quais são os nomes do Espírito Santo? Eu te dei um atributo, os 7 Espíritos de Deus, mas quais são os nomes do Espírito Santo? Eu vou ler de forma bem rápida, para você me deixar chegar onde eu quero chegar. Salmos capítulo 51, versículo 11, eles chamam de Espírito Santo. Fala comigo: Espírito Santo. Gênesis 1, 2, Espírito de Deus. Isaías 61, 1, Espírito do Senhor. Romanos 8, 9, Espírito do Cristo. João 14, 26, Consolador, ou seja, o Paracletos.
João 14,17, Espírito da verdade. Efésios 1,13, Espírito da promessa. Romanos 8,15, o Espírito da adoção que geme em nós, dizendo: Abba, Pai. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 14, o Espírito da glória de Deus. Efésios 1,17, o Espírito de sabedoria e revelação. Hebreus, capítulo 9, versículo 14, o Espírito eterno. Quem é o Espírito Santo? Talvez eu estou te fazendo essa pergunta hoje porque você precisa entender que, de acordo com a numerologia bíblica, 139 vezes, quantos? O Espírito Santo é mencionado no Antigo Testamento, 182 no Novo Testamento. Sabe o que eu entendo? 139 mais 182, ele automaticamente é o ser mais protagonista do reino de Deus. E por que a gente mal fala dele? Ninguém é mais protagonista na Bíblia do que a pessoa do Espírito Santo. A gente vai ver ele protagonizando na criação, Gênesis 1, e o Espírito Santo parava sobre a face das águas. A gente vai ver o Espírito Santo protagonizando nos livros proféticos, porque ele era a visão, a profecia e o Espírito da profecia. A gente vai ver o Espírito Santo em Salmos, porque era ele que era o estímulo, a essência, a inspiração de Davi. A gente vai ver o Espírito Santo na reforma da Bíblia, porque ele era toda a sabedoria de Deus. Essa pessoa, fala comigo, essa pessoa é o ser mais protagonista da Bíblia. Para a gente entender um pouco o Espírito Santo, eu vou 5 minutos andar um pouco na história da igreja. Existem 3 interpretações de quem é o Espírito Santo. A Igreja Católica, ela vem primeiramente, e ela fala que o Espírito Santo, ele está na catequese, ou seja, eles dizem o seguinte: que Deus encarnou em Jesus, e a catequese é: o Espírito Santo encarnou em Maria. Então Maria é a encarnação do Espírito Santo. Então eles delegam para o Espírito Santo, eles delegam para Maria tudo aquilo que é característica do Espírito Santo. Maria tem ciúmes de nós, Maria é intercessora, Maria é aquela que escuta as nossas orações e leva para o Pai. Isso é o que a Igreja Católica entende do Espírito Santo de forma resumida. A segunda interpretação nasce na Reforma, que são as igrejas tradicionais, as igrejas protestantes mais reformadas. Segundo a confissão de fé de Westminster, o Espírito Santo nada mais é do que aquele que nos preserva, fala comigo, preserva e edifica a igreja. Não está errado, eu só costumo dizer que está incompleto. Agora, o que é que a Bíblia fala que é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo de acordo com a Bíblia? É interessante que quando a gente vai para Atos capítulo 19, é o maior avivamento do Novo Testamento, está lá em Éfeso. Paulo passa 3 meses, quantos meses? 3 meses em Éfeso. E segundo Atos capítulo 19, Paulo chega em Éfeso e ele relata que tinha mais deuses do que seres humanos. Ele fala assim: esse povo é tão idólatra que tem mais deuses para serem adorados do que gente para conversar. E Paulo acha um altar, e nesse altar estava escrito ao Deus desconhecido. Quem lembra dessa passagem? Paulo usa aquele altar e fala: Efesienses, eu quero falar sobre esse Deus desconhecido. Quando a gente não estuda contexto, a gente vai achar que Paulo está usando um altar pagão para trazer uma explicação, uma ponte para o evangelho, mas não. Esse altar ao Deus desconhecido tratava, na verdade, de um grande avivamento que havia tido há 400 anos atrás. Paulo estava citando Epimênides, um filósofo de 400 anos atrás. Há 400 anos atrás havia tido uma praga, uma peste. Estava matando todo mundo. Ninguém sabia o que fazer. Aí disseram: existe um profeta, um filósofo, na ilha de Creta, em Conossos, chamado Epimênides. Vai até ele, ele sabe a resolução desse problema. Paulo, e aí eles vão até ele, e ele fala o seguinte: olha, Deus está irado, Deus está revoltado, vocês são muito idólatras, isso é pecado. Pega um cordeiro, limpo, puro, sem defeito, e mata ele pela imolação dos seus pecados, e pega outro cordeiro e deixa ele partir. Eles fazem isso,
de acordo com o conselho de Epimênides, e o que é que acontece? A praga cessa. Eles não sabiam a quem adorar, porque tudo que eles tinham era uma dica de um filósofo numa ilha distante. Então eles erguem um altar a um Deus desconhecido. Como Paulo, sem ChatGPT, sem internet, sabia de uma história de 400 anos atrás. É sobre esse Deus que ele está falando. Ei, existe um Deus desconhecido, e é sobre esse Deus que eu quero falar. Esse altar ao Deus desconhecido, aí ele fala, ele resume, nesse contexto ele fala sobre esse Deus, que é Pai sobre todos. Fala comigo, que é Pai sobre todos, que é o único Deus, é um só Deus, Pai de todos. Fala comigo, sobre todos, por todos e em todos. Efésios 4:6, Paulo cita. Atos 19, ele fala, um só Deus. Fala comigo, um só Deus, um Pai de todos, que é sobre todos, por todos e em todos. É interessante que Paulo dá uma explicação pedagógica de quem é o Espírito Santo e como a Trindade age. Quando você vai para o Antigo Testamento, você vê um Deus apresentado de forma interpessoal, ou seja, um Deus sobre. Deus está em todo lugar, Ele vê todas as coisas, a sua presença é onipresente, Ele é onisciente, é um Deus que está em todos os lugares, ou seja, é um Deus sobre todos. Acaba-se o Antigo Testamento, a gente entra no Novo Testamento. Os 4 evangelhos narram também um Deus ainda interpessoal, que vem, encarna. Segundo João capítulo 1, versículo 12, o verbo de Deus que se fez carne, Cristo Jesus, Emanuel, e ele vem e morre repete comigo, morre por todos. Fala comigo, morre por todos. Antigo Testamento, Deus sobre todos. Novo Testamento, Deus ainda por todos. Jesus morre, segundo João capítulo 3, versículo 16, versículo áureo da nossa fé, morre por todos. Fala comigo, Jesus morre por todos. Deus sobre todos, Deus por todos. Porém, Paulo avança na revelação, e nas cartas paulinas, Paulo traz um novo tipo de Deus, um Deus que além de estar sobre todos, por todos, Ele agora está em todos. É um Deus que Ele deixou de ser interpessoal para ser um Deus relacional, que se comunica com você. Ele não está só sobre você, por você, mas é um Deus completamente em todos. Quem é esse Deus? Quem é esse Deus que além de estar por todos, fala comigo, por todos, sobre todos e em todos? Você precisa entender que a única forma pessoal de Deus e que toda manifestação relacional desse Deus sobre todos, por todos, em todos, é através do Espírito Santo. Sem Ele não tem Deus em todos. Você vai ter Deus por todos, sobre todos, mas sem o Espírito Santo, irmão, você não tem Deus em todos. Porque eu vou te dizer, sem medo de errar, sem o Espírito Santo não há manifestação relacional de Deus. Por quê? Porque é através do Espírito Santo da qual Deus se manifesta em toda manifestação relacional de Deus na terra. Você está entendendo? Então o Pai, fala comigo, Pai é por todos, o Filho sobre todos e o Espírito em todos. É isso que Paulo está dizendo. Tem um Deus desconhecido no meio dos falsos deuses que vocês levantaram para si. É sobre esse Deus que é só um Pai, mas é por todos, sobre todos e em todos. Aí você não entende porque Éfeso passa por um avivamento, irmão. O maior avivamento do Novo Testamento foi em Éfeso.
A gente vai ver que Éfeso era uma das 7 capitais, uma das 7 maravilhas do mundo. Eles adoravam a deusa Diana, mas Paulo diz que eles pegaram todos os seus livros de feitiçaria e começaram a jogar e tocar fogo. Por quê? Porque eles sabiam que havia um Deus sobre todos. Eles ouviram que havia um Deus por todos, mas eles ainda não tinham conhecido um Deus em todos, um Deus que é relação, um Deus que é amizade, um Deus que é intimidade. E é esse Deus que a gente tem esquecido e mal chama Ele para a festa. É interessante quando você vai para 2 Coríntios capítulo 13, versículo 14. Todo mundo sabe desse versículo, as famosas bênçãos apostólicas, aleluia. 2 Coríntios 13, 14, fala assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, repete comigo, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Eu vou repetir: a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre vocês. Sabe qual é a missão do Filho na terra? Fala comigo, a graça. Sabe qual é a missão do Pai na terra? Fala comigo, amor, porque Deus amou o mundo de toda maneira, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora sabe qual é a missão do Espírito Santo? A comunhão, ou seja, a missão do Espírito Santo é você. Você é a missão de Deus que é Espírito. Nós somos o ministério do Espírito Santo na terra. Então a gente pode ter tudo isso aqui, a gente pode estar num prédio bonito, a gente pode ter os melhores cantores, os melhores pregadores, ter o melhor show, a gente crescer, mas se a gente perder o Espírito Santo, eu continuo te dizendo, querido, se a igreja não tem comunhão com o Espírito Santo, ela não tem comunhão com o Pai, ela não tem comunhão com o Filho, porque o Espírito é o único elo relacional, com a graça do Filho e com o amor do Pai. Você percebe que em nome de crescer a gente acabou adquirindo muita coisa e perdendo só aquilo que de fato importa? Isso aqui, ó, sem Ele é lixo. É lixo. Porque você pode ter aparência de crente, nome de crente, de igreja, de nome de quem está vivo, mas sem a relação do Espírito Santo você não tem comunhão com o amor do Pai e nem acesso à graça do Filho, porque o ministério do Pai é liberar amor, o ministério do Filho é te encher de graça, mas é o Espírito Santo que te conecta relacionalmente com eles. Por isso que a gente está cheio de crente que conhece Deus aqui e nunca foi tocado por Ele aqui. A gente até tem nome de quem está vivo, mas não tem fogo, porque coração de pedra não pega fogo. Você está me entendendo? E eu volto a repetir, querido, se a igreja não tem comunhão com o Espírito Santo, ela não tem comunhão com Deus. Se você não tem comunhão com o Espírito Santo, você não tem comunhão com Deus. Não, mas eu venho na igreja todo domingo há 14 anos. Se você não tem comunhão com o Espírito Santo, você não tem comunhão com Deus. Sem a comunhão com o Espírito Santo, você vê hoje só num bar, onde você vai ter conversa boa, música boa e comida saudável. É Ele que pega aquilo que parece um bar e transforma aquilo numa casa de oração, num portal do céu com a terra. Porque se é só comida boa, música boa e conversa boa, não é igreja, é bar, mas é o Espírito Santo que nos liga a todos e em todos e por todos e por Ele e nele são todas as coisas. Sabe por que tem muita briga na igreja? Porque a gente tem muito entendimento, mas pouca relação com o Espírito Santo. Show Kandaia.
Lembra de Pedro? Pedro era um cara extremamente difícil de se relacionar. Um dia o Espírito Santo estava tendo relação com Cornélio. Fala comigo, relação. Aí Cornélio foi lá e falou assim: meu amigo Espírito Santo, uau. Aí deu aquela oradinha, sentiu aquele arrepio e falou: qual é a pegada hoje? O que é que está acontecendo hoje? Aí o Espírito Santo falou: Cornélio, é o seguinte, tem um camarada lá agora que está subindo, Atos capítulo 10, no telhado da casa. Ele tem uma resistência enorme contra os judeus. Na verdade ele não quer nem ganhar judeu para Jesus. E eu estou lá dando uma visão para ele de um novo manto sobre a igreja. Isso, o manto é carregado por 4 animais que antes eram impuros. Mas eu estou dizendo para ele: come, Pedro. Vai lá, Cornélio. Pedro orando, irmão, sobe no telhado. A Bíblia diz que ele tem um transe. Há quem fala que ele caiu, pipocou, correu, pegou fogo. Ele olha aquele manto descendo do céu, mas porque tinha uma aparência daquilo que era impuro. Mas Deus estava falando: eu transformo o que é impuro naquilo que é puro. Porque no Antigo Testamento, o impuro, quando tocava o puro, ele impurificava o que era puro. Mas no Novo Testamento, Jesus tocou numa mulher com fluxo de sangue, e ele ensinou que aquilo que está impuro toca no puro, agora ele passa a ser puro. Pedro, eu estou te trazendo, Pedro, um novo tipo de gente, pelo Espírito. Fala comigo, pelo Espírito. Cornélio foi e Pedro veio. Aí houve a grande explosão na igreja de Cristo. Não se trata, irmão, de sentimento, mas de conexão com o Espírito Santo. A verdadeira unidade, irmão, não está em fazer um show junto, um evento junto, não. Está em a gente se conectar num único lugar, numa única sala que recebe todos, em todos e por todos e para todos. A sala do reino espiritual, a do Espírito Santo, onde ele está. Está tendo problema com alguém? Vai orar, irmão. Vai orar. Aí se o Espírito Santo falou: pega uma rota diferente, aí já não é inimizade, é rota que não se conecta. Um dia chegaram para mim: pastor, eu tenho um irmão, faz as pazes com ele. Eu falei: não tenho nada contra ele, eu só estou indo para o sul, ele está indo para o norte. Por quê, irmão? Porque o Espírito Santo está buscando comunhão. Fala comigo, comunhão. E o que é comunhão? Comunhão vem da palavra koinonia, que significa intimidade e amizade. Fala comigo, intimidade e amizade. Agora, sabe qual é o problema? A gente quer ter comunhão com o Espírito Santo, amizade com Deus, mas quer manter alguns pecados. Não dá, Ele é santo. Espírito. A gente fica tentando toda hora, irmão, manter alguns pecados. Não dá para você ter a unção que você almeja, carregando o pecado que você tolera. O Espírito Santo não é Maria não, irmão, mas ele tem ciúmes de vocês, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele tem ciúmes. Por quê? Porque ele é a parte de Deus que foi designado para ter amizade, intimidade, relação com você. Deixa eu te dizer uma coisa: quando você escuta a voz de Deus, não é a voz de Deus diretamente, é Deus, porque ele também é Deus, é Espírito de Deus, Espírito eterno, Espírito do Cordeiro, Espírito da revelação, Espírito de Deus. É Ele que fala em você. É Ele que fala em você. Mas como eu sei se eu estou na comunhão do Espírito Santo? Aí eu te faço uma pergunta: você ama Deus? Você ama Deus? Responde para você: eu amo a Deus. Aí uma outra pergunta: será que amar a Deus é fácil? Eu levei 4 anos de conversão para dizer que amava a Deus. Eu falava: Deus, eu gosto de você. É fileu, não é HP. E eu vou te explicar isso já já. 4 anos, irmão. Em 4 anos eu nunca disse para Deus: eu te amo. Eu disse: eu gosto de você. Eu te admiro pelo que você fez. Mas eu ainda não te amo. Porque se amar fosse fácil, Paulo não teria escrito 1 Coríntios capítulo 16, versículo 22. Se alguém não ama o Senhor, que seja amaldiçoado. Ponto. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu vou ler de novo.
Não é uma frase de efeito, eu estou lendo a Bíblia, a sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 22. Se alguém não ama ao Senhor, seja anátema, amaldiçoado. Sabe o que eu entendo? Amar para Deus, amor para Deus, na Bíblia não é um verbo. Deus não considera amor por palavras. Você não ama a Deus porque você veio aqui hoje e com as suas mãos levantadas disse eu te amo. Deus não considera amor por palavras. E se amar a Deus fosse fácil, Paulo não diria: quem não ama a Deus está amaldiçoado. Eu sei que você não escuta isso, me desculpa, mas eu estou lendo a Bíblia. Se você quer ler algo diferente, o Islã, ele lê o Alcorão. Nós, cristãos, lemos a Bíblia. Por quê? Porque Deus não considera amor por palavras. Agora, se eu tenho o Espírito Santo, eu vou entender que 1.800 vezes, Miqueias, quantos? 1.800 vezes a Bíblia diz que quando você chegar perante Deus, ergue as tuas mãos. Como é que você diz que ama Ele e chega aqui no domingo e não tem coragem de largar o celular e dizer para Ele: eu te amo? Amor para Deus não é palavra, não é verbo. 1.800 vezes, ergue a tua mão, levanta as tuas mãos. 910 vezes. Quantas? A Bíblia diz: quando você chegar perante Deus, cante para Ele em alta voz. Quantas vezes? 1.800, levanta a mão. 910, cante em alta voz. Por que cargas d'água? A gente parece um cemitério. Por quê? Porque a gente tem Deus sobre todos, por todos, mas a gente esqueceu um Deus que é em todos. Porque se o Espírito Santo está em mim, a Bíblia diz que eu danço como o rei Davi. Você não precisa de um carro melhor, você não precisa de uma casa melhor, você não precisa de um marido melhor, você não precisa de uma igreja melhor. O que você precisa é do Espírito Santo em você, transformando você num crente melhor. Fala comigo: Espírito Santo, tem misericórdia de mim. 1.800 vezes, levanta a mão. 910 vezes grita em alto som. E tem gente que fala assim: esse pastor grita. Irmão, eu tenho 910 passagens bíblicas dizendo que na presença dele eu tenho que gritar mesmo. Aí tu vai num jogo de futebol, né? Um dia, Miquel, chegou um camarada assim, Corinthians tinha vencido, aí o Corinthians tem uma música que fala assim: aqui tem um bando de louco, louco por ti, Corinthians, eu canto até ficar rouco, vamos, meu timão. Eu olhei aquilo, eu só sabia 2 notas no violão, irmão, Sol e Fá. Cheguei pro menino do louvor, falei: quem vai fazer o louvor sou eu hoje. Qual é a música? Eu fiz: segura aí. Peguei Sol e Fá, Miquel, e comecei: aqui tem um bando de louco, louco por ti, Jesus. Eu canto até ficar rouco, eu canto pra te adorar. Vamos, Jesus. Vamos, Jesus. Aí o camarada chega na igreja. Boca de ferro, língua de aço. Terra! Sabe por quê? Porque você tem Deus sobre você e por você, mas você ainda não tem Deus em você. Pastor, eu tenho. Não tem. Porque no céu a Bíblia diz que todos aqueles que olharam para o trono se prostraram. Porque 35 vezes, quantas vezes? 35 vezes. A Bíblia diz que na presença de Deus você tem que se prostrar. Fala comigo, levanta a mão, alta voz e se prostra. Aí o que é que a gente faz? A gente só imita o que está sendo feito aqui. Aí Paulo diz que Éfeso era uma cidade idólatra. Por quê? Porque os deuses tinham faces de homens e os homens tinham faces de deuses.
Você não nasceu para ser lagartixa. O que eles fazem aqui, você fica... Se eu não mandar tu gritar, tu não grita. Se eu não mandar tu levantar as mãos, tu não levanta. Tu não tem o Espírito Santo. Aí tu precisa de um poste ídolo com a imagem semelhante à tua para te dizer o que fazer. Mas se eu tenho o Espírito Santo de Deus, fecho os meus olhos. Fala assim comigo, eu fecho os meus olhos. E o grande atributo dele é porque dentro de você tem um candelabro com 7 lâmpadas acesas. E ela está queimando, ela está fulminando. Ei, isso é o que te leva a adorar. Erguer as tuas mãos e prostrar os teus joelhos. Cadê a banda? Eu sinto que a gente precisa da banda. Fala assim comigo, amor para Deus não é sentimento. Ah, pastor, eu parei de sentir a Deus. Deus você não sente, Deus você enxerga aonde? Dentro de você. Por isso quando eu estava num show, irmão, sabe o que foi hilário? No meio que eles estavam cantando lá, I believe in Santa, I believe in Santa. Aí eu fiz, pode cantar I believe in Santa aí fora. Eu não sou movido pela música fora. Eu sou movido pelo candelabro que está aceso dentro. Porque é Deus por nós, sobre nós e em nós. Porque a minha Bíblia diz, se eu crer, como diz as Escrituras, um rio fluirá do meu interior. Eu não preciso de um rio fora se eu tenho um rio dentro. Aqui fora pode estar seco, mas aqui dentro não para de jorrar. Pode cantar aqui fora, I believe in Santa, que eu estou aqui. I believe in Jesus, I believe in the Holy, I believe in the Almighty. Por quê? Porque eu tenho o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, o Espírito do profeta, o Espírito da visão, o Espírito da sabedoria, o Espírito da criação. Ele está em nós. Sabe o que é que a gente parece? Quem já foi num hotel bonito? Aí você chega no hotel bonito, tu compra o quarto mais caro. Aí tu pagou o quarto do hotel. Aí sabe o que é que tu faz? Tu pega o teu celular e vai deitar no sofá do lobby do hotel. Eu vi isso outro dia, o rapaz falando sobre isso, eu achei interessante, vou aplicar. Aí tu é esse tipo de crente. Jesus pagou para você um quarto para que você tenha intimidade com Ele. Aí tu chegou lá no lobby do hotel e o recepcionista falou, tá tudo pago, na suíte mais cara, ninguém vai perturbar, nem forças do presente, nem do porvir, nem demônio, nem principado, nem potestade, nem as alturas podem te separar do amor de Deus. O quarto tá te esperando, porque assim era João Batista, ele era aquele que preparava o caminho da noiva com o noivo para a noite de núpcias, e esse é o Holy Spirit, o Espírito Santo de Deus. Aí sabe o que é que tu faz? Tu pega o celular, vê um sofá bonito no lobby, fala, me deitarei nesse sofá bonito, passa o dia mexendo no Instagram, passa outro dia tu vai para a piscina do lobby, aí passa o terceiro dia tu vai para a academia do lobby, mas tu não sobe no quarto, porque tu achou que evangelho é só sobre milagre, Deus por você, é só sobre salvação, Deus sobre você, mas esqueceu que no quarto tem um Deus esperando por você. Você está me entendendo? Sai do raso. Fala para você, sai do raso e vem para o profundo. Aí sabe por que a gente não quer, Miquel? O Deus em nós. A gente só quer o Deus sobre nós. Cuida de mim, Deus, guarda a minha família, me dá um emprego melhor. Tudo bem, Ele faz isso. Eu quero ver milagre, Deus, sobrenatural, maravilha. O que? Ele faz isso. Ele faz tudo isso. Mas a gente está esquecendo de um Deus em nós, e que te espera num reino chamado do Espírito. Pastor, como é que eu sei se eu estou andando pelo Espírito? Quer saber? Segredo? Tu já entrou na água rasa do mar? Ou num rio raso? Tu consegue andar para onde tu quer, não consegue, Marcelo? Consegue ou não consegue? Sim ou não?
Já entrou por lá num rio profundo, da qual as águas são fortes? Porque a Bíblia diz que em Ezequiel 37 há um trono, um rio que sai do trono de Deus. E Jesus diz, na verdade, que esse rio que está no trono de Deus agora está dentro de você. Por quê? Porque o trono é teu coração. Quer saber se você está no reino do Espírito ou no reino da carne? Se você conseguir controlar para onde você quer ir, você está no seu reino, não no reino do Espírito. E sabe o que é que eu mais escuto aqui nos Estados Unidos? Pastor, vou me mudar porque eu recebi uma proposta de emprego melhor. Você consegue controlar. Você ainda é um cristão raso, superficial. Está lá no lobby do hotel, foi salvo. Deus te ama, lindo, curte de Jesus. É Deus por você, Deus sobre você. Mas você ainda não entrou numa atmosfera que é o reino do Espírito Santo, que você não sabe mais para onde vai, nem de onde está vindo. Porque quem é nascido do Espírito é como o vento do Espírito, e ele sopra aonde quer. E é lá que ele está te chamando, nas profundezas de Deus. Mas por que ninguém quer ir? Porque você ainda quer controlar para onde você vai. Você ainda quer controlar. Se você vem para o culto no domingo, pastor, mas o evangelho não é culto no domingo. Concordo, mas não é menos que isso. Eu vou repetir, evangelho não é culto do domingo, mas não é menos que isso. Acordou sem vontade de vir para a igreja? Vai lá no teu quarto, tranca a porta do teu quarto e fala: Espírito Santo, my friend, take me to the worship. Me leva ao lugar da tua adoração. Me leva, Espírito Santo, me toma, Espírito Santo. Você precisa ir nesse lugar onde você não tem mais controle, você não tem mais decisão. Se você decide, você não está no Espírito Santo. Você está no Deus sobre você e por você. Porque se você está em águas rasas, você vai aonde quer. Mas se você está em água profunda, irmão, é o rio de Deus que te leva. Um dia eu perguntei a Deus, Deus, como é que eu posso ensinar isso de uma forma cultural na igreja? Sabe o que Deus me perguntou? Você está disponível a num domingo eu falar assim: não prega, e ler um versículo e mandar as pessoas embora para casa? Eu Deus, mas eu vou perder as pessoas não vão entender. Aí eu me lembrei que a igreja quadriplicou de tamanho em Atos 10, mas tinha um pequeno diferencial. E o Espírito Santo adicionava todos os dias os irmãos às igrejas, as famílias à igreja. Era o Espírito Santo. Eu sei, parece que a gente está falando de Holy Ghost. Os americanos chamam de Holy Ghost. Mas eu quero te dizer, irmão, corações profundos, revelações profundas. Tem gente que chega assim: pastor, de onde é que veio aquela? Eu falei: irmão, não se trata de capacitação, é de fome. Porque corações profundos vão ter revelações profundas. É impossível, fala comigo, é impossível fechar a porta do teu quarto, buscar ele em secreto, e em secreto ele não te revelar. Aí você continua ainda querendo estar nas águas rasas. Aí eu te pergunto, quem nos faz amar ao Senhor? Pastor Urias no domingo, Alessandro Vilas Boas no Yeshua, um curso que eu vou comprar na internet, quem sabe? Romanos capítulo 5, versículo 5. A esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. O Espírito Santo derramado nos nossos corações é a única forma de você entender o amor de Deus por você, e você de fato amar a Deus verdadeiramente. Por isso que ele também é chamado Espírito de adoção, que fala: papai. Agora, sem esse Espírito Santo, irmão, eu não tenho como amar a Deus.
Aí você percebe que o texto escatológico de Mateus que fala assim: nos últimos dias, o amor de o quê? Quantos? Muitos esfriaria. Qual é o antídoto? Qual é a vacina? Espírito Santo. O Espírito Santo é a vacina, porque é Ele que derrama o amor. Se o diabo vai derramar frieza, eu preciso ir para onde o Espírito Santo está, porque é Ele que vai derramar amor no meu coração, derramado dentro de mim. Aí você vai lá, irmão, para a história de Atos capítulo 19. Qual era o segredo daquele avivamento, irmão? A Bíblia diz que eles queimaram todas as obras de feitiçaria. Crianças eram batizadas no Espírito Santo. Prostitutas paravam de se prostituir. A igreja crescia. Qual era o segredo? Um prédio melhor, uma visão melhor, uma música melhor. Atos capítulo 19, versículo 6. Quando Paulo lhes impôs as mãos, fala comigo, colocou as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas e a profetizar. Quando o Espírito Santo vem, irmão, ele tira o monopólio do mover de Deus e ele derrama na coletividade. Porque aonde há concentração de unção, concentração de poder, há também concentração de demônio. Mas onde há o Espírito Santo de Deus, todos profetizam, todos têm revelação, todos adoram, todos se prostram. Agora você não depende mais de um pastor que gasta a semana inteira, não, porque você também passou a semana inteira. Vem Espírito Santo de Deus! Não tem nada mais emergencial do que um derramado do Espírito Santo. Aquela mesma Éfeso que passou 50 anos. Meu irmão, passaram apenas 50 anos. Passaram apenas 50 anos. Aquele grande avivamento só precisou de 50 anos para chegar nessa situação caótica de Apocalipse capítulo 2, versículo 6, que fala assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas são as palavras daqueles que têm as 7 estrelas e na sua mão direita e anda entre os 7 candelabros. Onde é que ele está andando? Os 7 candelabros de ouro. Conheça as suas obras. A igreja de Éfeso tinha obra ou não? Responde, irmão. Sim. O teu trabalho árduo, trabalhava ou não? A tua perseverança, era crente firme ou não? É bom? Sim. E eu sei que você não pode tolerar homens maus, e que pôs à prova a doutrina de falsos apóstolos. Era uma igreja que tinha boa teologia ou não? Obrigado. E descobriu que eles eram impulsores. Era uma igreja de caráter ou não? Vocês têm perseverado e suportado os sofrimentos. É uma igreja que sabia sofrer, sim ou não? Por causa do meu nome, não tem desfalecido. Contra você, porém, eu tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembra-te de onde caiu. Arrepende-te. Pratica as boas obras que praticava no princípio. Que obras? Atos capítulo 19. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o que? O seu candelabro do lugar. Os 7 Espíritos de Deus. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também odeio. Era uma igreja perfeita, teologicamente, fala comigo, teologicamente, moralmente e socialmente. Interessante notar que Deus não falou que ia fechar essa igreja, ou queria tirar a teologia dessa igreja, ou a perseverança dessa igreja. Sabe o que eu entendo aqui? Você pode estar com Deus na doutrina e nas obras, e mesmo assim estar com o diabo na essência do seu coração.
Porque aqui a gente está falando de uma igreja que tinha doutrina, que tinha caráter, que era social, que trabalhava, que sabia cultuar, mas tinha perdido o primeiro amor. Enquanto você continuar em águas rasas, que é porque você gosta de escolher para onde você quer ir, você não vai estar na posição que é o rio de Deus que te leva. Sabe qual é a grande tragédia da igreja? A gente sabe falar nos corredores. Você viu o pecado de adultério do pastor X? Você viu o pecado de roubo do pastor Z? Você viu que fulano caiu? Talvez você nunca parou para prestar atenção que a minha Bíblia chama de queda esfriar espiritualmente. E se a Bíblia chama de queda, é porque a Bíblia está dizendo que esfriar no Espírito Santo é pecado, tal quanto adulterar, roubar, matar e destruir. E a gente fica com Deus sobre nós, Deus por nós, e se esquece que se não tiver Deus em nós, a gente vai ter nome de quem está vivo, mas com o coração morto. Lembra-te de onde caíste e arrepende-te. Se arrependa, irmão. Se arrependa. Se você um dia já orou mais, se você um dia já buscou mais, se você já foi mais sensível a Deus, se você um dia já veio... Irmão, eu tenho que falar para beber às vezes. Se você já teve um dia que veio mais para a igreja, beber. Aí eu vou falar que o Adriano fala para o Alex, né? Beber. Oh, meu Deus. A gente tem que ficar dizendo, irmão, vem para beber. Você não tem Deus em nós ainda. E o que é que ele perdeu, irmão? Eu costumo dizer o que ele perdeu, está lá em Jeremias capítulo 20, versículo 9. Que fala assim: Jeremias falou, mas se eu digo, não vou mais pregar o evangelho, nem falarei mais do seu nome, é como um fogo que arde em meu coração. Um fogo dentro, estava sobre, estava por, um fogo dentro de mim, e eu estou exausto, cansado de tentar contê-lo, e já não consigo mais. Eu vou ler de novo, mas se eu digo, eu não mencionarei mais o seu nome, é como um fogo que arde no meu coração, um fogo dentro de mim, a qual eu estou exausto de tentar contê-lo e apagá-lo. Nós precisamos acionar o Espírito Santo hoje na tua vida. Pega o teu telefone espiritual e liga 911. Heaven, I need Holy Spirit now. Liga lá para a polícia. Eu preciso de um derramar do Espírito Santo hoje, assim como ele chegou para Maria. Quer revelação? Quem quer? Sabe qual foi a revelação de Maria, Miquel? E o Espírito Santo soprou dentro. Fala comigo, dentro. Revelação não é quando eu vejo o anjo curando fora. Revelação não é quando eu vejo um profeta dizendo a minha vida fora. Revelação é quando o Espírito acha em mim um vazio do mundo, da qual ele pode soprar e gerar algo para o céu. Isso é revelação. E foi assim o nascimento de Jesus Cristo. E Maria concebeu pelo Espírito Santo. Fica de pé no seu lugar. O teu amor é como um pai de um irmão, assim como nenhum outro, e violentamente me envolve. De novo. seu amor, O teu amor é como de um pai, de um irmão, com a garra
assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraça, me envolve em quem tu és. E então vem, como prometestes, derrama teu Espírito, derrama teu Espírito. Quer revelação? João 14 diz que Ele vos ensinará todas as coisas. Ele quem? O Espírito Santo. Por isso, irmão, que a igreja é o lugar mais doido do mundo. Pastor, por quê? Porque é na igreja que o Espírito Santo pode tomar um analfabeto e ensinar um doutor sentado no banco a se prostrar perante o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque é o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas. É Ele que fala de Deus, é Ele que nos conecta a Deus, porque sem Ele não há comunhão com Deus. E sabe onde é que a gente está sendo testado? Pastor, hoje era jantar de Natal. Me desculpa, chamaram a pessoa errada para pregar no jantar. Eu te juro, irmão, que ontem eu estava, Deus, pelo amor de Deus, por que eu não consigo ser uma pessoa normal no domingo à noite? Eu tô calmo, irmão, eu tô abrindo meu coração aqui, tem hora que eu não aguento, irmão, eu não tô brincando não. Acho que nem minha esposa aguenta mais. Foi a semana inteira, pelo amor de Deus, é sobre Natal, eu fiz Deus, pelo amor de Deus, é sobre Natal. João capítulo 21. Qual foi a pergunta de Jesus para Pedro? Pedro? Jesus está te perguntando hoje, tu me amas? E Pedro falou, te amo. A resposta de Pedro foi fileu, ou seja, amor fraterno, amigo. Mas a pergunta de Jesus foi ágape. Ele foi, Pedro, tu ágape-me? Ágape, sabe o que é o amor ágape? Eu sei que você ouviu que é o amor de um homem para a mulher, além do eros. Mas a correta tradução do ágape vem do hebraico amor inflamado. Fala assim comigo, amor inflamado. Aí quando Jesus chegou para Pedro e falou assim, Pedro, tu me ama? Pedro falou, eu gosto de ti. Jesus falou, Pedro, ainda hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes, porque na tua resposta eu não vi um amor inflamado, eu vi uma amizade com a igreja, eu vi uma simpatia comigo, eu vi Deus sobre você e por você, mas eu não vi aquele candelabro aceso em você. Pedro, chegará um dia, Pedro, que você será levado para o lugar qual você tanto corre. Jesus vem, é crucificado. Antes que o galo cante, na verdade era o horário, 3 horas da manhã. Pedro nega Jesus. Pedro nega Jesus. Jesus morre. Ao 3º dia ressuscita. Volta e encontra com Pedro pescando na beira do mar. Qual foi a pergunta de Jesus? Pedro, tu me amas? Dessa vez ele respondeu, sim, Senhor, eu te amo. Foi a primeira vez que ele falou ágape. O amor está inflamado. Aí Jesus falou, ah é? Então que não seja apenas um verbo, que não sejam apenas palavras, mas que, Pedro, se tu me amas e o amor está inflamado, apacenta as minhas ovelhas. Querido, você não vai se manter servindo nessa igreja porque você gosta da igreja ou do pastor. Ei, se você é pastor, você não vai ficar em chamas no púlpito porque você ama a igreja, não. Querido, o meu amor pela igreja é secundário, terciário, muitas vezes até em 4º lugar. Jesus diz, apacenta as minhas ovelhas. Como? Pedro, se tu me ama, se tu tem um amor inflamado por mim, não se trata de amar a placa da tua igreja, irmão. Tem gente que se move de um lugar para o outro, porque eu amo aquela igreja, eu amo aquela visão, eu amo aquele ministro de louvor. Vai passar, é um amor filéu, é fraterno, na primeira prova de amor vai ficar. Mas Jesus falou, se o amor está inflamado,
Você não prega porque ama as pessoas. Você não serve porque ama o pastor. Você serve porque me ama. E isso basta. O teu amor é como violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. Então vê como prometestes, derrama teu Espírito, derrama o teu Espírito, e então vê como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Bota a mão no teu ventre espiritual, se assim você sentir. Se não, não precisa colocar não. E você vai dizer só para o Espírito Santo. É interessante que Salmos fala que Deus revelou seus caminhos a Moisés e o seu poder ao povo. Caminho ali fala de Darek, que significa modo, estrada e caráter. Por que Êxodo capítulo 19? Eles não quiseram subir para o monte. Você fica lá embaixo admirando a revelação de Moisés, o poder de Moisés, a unção de Moisés. Mas o Espírito Santo está te dizendo: come, sobe aqui. Eu não quero somente te revelar o poder de Deus, mas eu quero te revelar os caminhos de Deus, o Darek, a forma dele, o modo dele e quem ele é. Deus está querendo se revelar a você, querido, porque assim foi o nascimento de Jesus. E o Espírito Santo gerou em Maria. Quantos anos Maria tinha? 14. Porque não importa a idade. Não importa a idade. Pai, eu quero orar por cada irmão que está aqui hoje. Eu não sei se isso vai acontecer hoje, agora, ou se vai acontecer durante a semana, mas eu quero te dizer que durante a semana convide o Espírito Santo. Muitas vezes ele vai parar o teu dia. Quantas vezes o Espírito Santo já me parou, irmão, no meio do trânsito. E ele falou: para aqui que eu quero falar contigo. E às vezes a gente está tão ocupado. Eu te faço um desafio, irmão. Todos os dias, vamos fazer um desafio? Os coaches estão fazendo por aí. Vamos fazer um desafio de 3 dias. Vamos fazer um desafio. Até o final do ano você vai dizer todos os dias: vem Espírito Santo. Cuidado. Daqui pro ano novo, até a nossa virada, você vai fazer um desafio: vem Espírito Santo. Eu me lembro de ano, quando eu tinha 20 e poucos anos, eu fiz um desafio com um amigo meu. A gente estava em São Paulo. E eu fiz assim para ele: vamos fazer um desafio. A gente estava numa conferência, eu tô cansado de conferência, eu quero um negócio real. Vamos fazer um desafio, a gente vai ficar 3 dias orando em língua sem parar. Ele: como vai ser? Vamos ficar tranquilo, a gente sai só para comer. E era comendo assim, irmão. Tomando banho. Primeiro dia foi legal. Arrepio toda hora, irmão. Se eu contar o que eu vi aqui, fica complicado. Aí no segundo dia eu já comecei a achar que eu estava doido, porque eu não conseguia, irmão. Primeiro dia eu me esforcei, mas no segundo eu já não conseguia falar mais nada. Aí a gente acordava, olhava um para o outro assim e falava: aí ele do outro lado: carabatista. Aí eu tentando dizer: nós estamos ficando loucos. E no terceiro dia, aí o terceiro dia virou 4º dia. Aí o 4º dia se tornou 5º dia.
Aí no sexto dia a gente já não conseguia comer mais, porque a gente começava a chorar, irmão, não conseguia parar de chorar. Aí eu fiz, agora eu tô doido, eu tô depressivo, eu não consigo parar de chorar. Aí veio o sétimo dia, a gente já não conseguia mais tomar água. Aí no oitavo dia, a gente teve uma experiência tão forte que eu achei, irmão, que as moléculas do meu corpo iam explodir. Eu já tinha visto anjos várias vezes, mas eu nunca tinha visto de fato uma manifestação literal do Espírito Santo. Eu olhei para a quina do banheiro e eu vi uma bola de raio azul, e eu olhei assim, e ele falou assim: é azul. Eu fiz, pronto, não tô louco, ele tá vendo também, e é azul. E aí aquela voz daquela sarça em chamas falou assim: eu quero que vocês peguem um ônibus. E a gente entrou naquele ônibus, irmão, 7 dias orando em língua sem parar, imagina. E eu estava na fase assim bem. Aí a gente entrou no ônibus, Abraão, lá em São Paulo, Avenida Paulista, nunca vamos esquecer disso. E o Espírito Santo falou assim: vai comigo. E eu falei: estou com você. Eu falei: mas não tem dinheiro para pagar, irmão, sem brincadeira. Tinha um cobrador lá, o cobrador olhou para a gente e fez: passa. E a gente já passou a chorar, vai, que churiando, bacai. Sentamos lá na frente. O Espírito Santo falou: senta um de um lado, senta um do outro. E a gente sentou e ele só falou assim: ergue as mãos e fala agora: flui de mim, Espírito Santo. E a gente começou, irmão: flui de mim, Espírito Santo. Ele começou a orar de um lado, eu comecei a orar do outro. Não deu 10 segundos. Tinha um homem na parte de trás do ônibus que não tinha pago ainda. Ele começou a gritar lá de trás: filho de Davi, tem compaixão de mim. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Passou mais alguns segundos, uma outra pessoa começou a gritar, mas agora no demônio, falando assim: filho de Davi, por que me atormentas? E aí a pessoa se levantou encurvada e começou a bater em todo mundo. E aí foi aquele alvoroço, irmão, no ônibus. Aí um gritava: filho de Davi, tem compaixão de mim. Aí o outro falando: filho de Davi, sai daqui, que eu estou endemoniado. Aí o motorista falou: o que é que está acontecendo aí atrás? Aí ele falou: a gente tem que parar. A gente se levantou e fez: para não, porque o reino de Deus está aqui neste lugar. Aí o endemoniado veio, irmão, correndo até a gente, encurvado, e falou assim: por que vocês me atormentam nessa hora do dia? A gente olhou um para o outro e falou: é Deus por nós, Deus sobre nós e Deus em nós. Sabe o dia que eu vou acreditar que de fato a igreja vai estar vivendo um avivamento? Vai ser o dia que a gente vai estar como hoje, que vai estar um jantar lá fora esperando a gente. E a gente vai sair, não vai conseguir comer. Eu sei, parece que eu nasci numa outra época. E às vezes eu falo: eu não sei se eu sou meio retardado. Existe um Deus desconhecido na igreja. Chama Ele, vamos, chama Ele. Fala assim: vem, Espírito Santo.
Espírito, a igreja clama, Vem, Espírito Santo. e vem Espírito, a igreja clama, vem Espírito, a igreja clama, Vem, Espírito Santo. Vem, queima outra vez. O amor a inflamado. noiva clama, vem Espírito, a noiva clama, vem, Vem, Espírito Santo. e vem Espírito, a noiva clama, vem Espírito, a noiva clama, vem Senhor, e vem Espírito, a noiva clama, vem Espírito, a noiva clama, vem Espírito. Vem fazer Nenhum homem fez fazer o que a história. nunca viu, vem cumprir o descrito em A gente fez um jantar lá fora, mas eu sinto Deus dizendo: eu tô fazendo outro jantar aqui dentro. Quem tem fome, vem. Se você quer vir aqui na frente, eu quero orar por você. Aproveita, vem, vem. Tem um jantar aqui hoje. o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. A terra clama, oh, a terra chama, chama, mais uma vez queremos ver o céu descer e a terra clama, oh, a terra chama, 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 e mais uma vez queremos ver o céu descer e que se abra o céu e que teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus, e que se abra o céu e o teu reino vem, a nossa fé está no nosso Deus.
Eu sinto que Deus está trocando o alimento da igreja dele. À medida que a gente chegar on the upper room, Atos 10 fala que Pedro subiu on the upper room, na sala de cima. O céu tinha outro tipo de alimento, e eu quero te dizer, não rejeita aquilo que o céu santificou. O Espírito Santo é aquele que coloca fome dentro de você por Ele. É aquele que te acorda de madrugada. É aquele que te diz dizer não pro pecado. Se você sinceramente pedir hoje, faz prova de mim. Vem, Espírito Santo, toca o meu coração. Me faz amar Jesus como eu nunca amei. Me faz desejar Jesus como eu nunca desejei. Eu te garanto que dentro de você vai nascer um rio. Um rio que nada pode conter. Um fogo que nada pode apagar. A história nunca viu nem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos e vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos.
chama por ti, Jesus. Queimando por ti, Jesus. Encontra-nos queimando, queimando. Esse é o clamor da tua igreja, mestre. Esse é o clamor da tua igreja, mestre. Temos fome, temos sede, temos fome e temos sede. Esse é o clamor do povo que clama o teu nome. Ai, como precisamos de ti, Espírito. Ensina-nos, educa-nos e guia-nos. Ensina-nos, educa-nos, guia-nos. Batiza a tua igreja com um coração ardente, Senhor. Coração ardente. Nos perdoa-nos porque nós te trocamos por tantas coisas. Não é errado, mas te trocamos pelos shows. Não é errado, mas te trocamos pela excelência. Não é errado, mas te trocamos pela aparência. Não é errado, mas te trocamos pelas canções. Ah, Pai, nós te trocamos, mas queremos colocar como a igreja de Éfeso toda a nossa obra de feitiçaria. Pai, perdoa-nos porque fomos feiticeiros, mas hoje queremos colocar na fogueira do teu Espírito tudo aquilo que tomou o lugar do teu altar. Eu te faço esse convite, meu irmão, que até o último dia desse ano, você todos os dias convide. Vem, Espírito Santo. Tranca a porta do teu quarto e convida o Espírito Santo. Come, Holy Spirit. Me ensina a amar Jesus. Me ensina a chorar por Jesus. Eu tinha uma dificuldade, irmão. Muitos anos atrás eu não conseguia chorar. Eu falava, Deus, eu acho tão bonito as pessoas chorando. Eu não consigo chorar. E o Espírito Santo me levou a pedir, eu quero ser batizado por lágrimas. Chorei 3 dias sem parar. É o Espírito Santo, irmão, é por Ele, nele que a gente se move. Ele é a relação, Ele é toda a manifestação relacional de Deus. Abençoa os meus irmãos com corações ardentes. E nos perdoa, Senhor. Quão longe estávamos de Ti. Nós não somos um bar onde tem música boa, conversa boa e comida boa. Não. I'm sorry, God. A única coisa disponível no bar de Yeshua está em João 7. Eis que ele parou na festa do casamento e gritou: quem quiser beber de mim, venha, e jamais terá sede. Ensina-nos a beber de Ti, Jesus. E obrigado porque o Senhor bagunçou com o nosso horário.
O Senhor bagunçou com o nosso programa. Talvez a comida está fria, mas eu não quero saber, Deus. A comida fica fria, mas o coração não. Deixa a comida gelar, mas o coração tem que estar em chamas. Ah, meu Deus! Eu só quero nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Eu só quero a ti, nada mais, e nada mais, nada além de ti. E pois uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E pois uma vez que coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero A Bíblia diz: se possível for, tenha paz com todos e fugir da aparência do mal. A aparência do mal ali, irmão, no original fala aparência de pecado. Deixa eu te dizer hoje que, se possível for, tenha paz com todos, mas fuja da aparência do pecado. E você aprendeu hoje que frieza espiritual é pecado. Você aprendeu hoje que não erguer as mãos é pecado. Você aprendeu hoje que não cantar alto é pecado. Se possível for, tenha paz com todos, mas fuja da aparência do mal. A gente se portou muito tempo com isso aqui, ó, e esqueceu da aparência do mal. E a aparência do mal hoje é frieza. Domingo que vem volte diferente. Aliás, volte para sua casa hoje diferente. Não tem aparência do mal em casa. E frieza é pecado. Coração gelado é pecado. Irreverência é pecado. A gente está aqui com culto e você está passeando lá fora na igreja. Essa aparência do mal é pecado. Deus te abençoe. Se você conseguir, tem outra comida lá fora. Fique constrangido não, irmão. Pode comer, não é pecado não. Deus te abençoe. Mas eu profetizo, irmão, que ou você ama a Deus ou você será amaldiçoado. E me desculpa, não são palavras minhas, são de Paulo. Deus te abençoe.